Irmãos, eu estou aqui hoje, quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu espero, minha expectativa é de que ela fale com você, assim como ela falou comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse, o que você for fazer, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler 4 versículos. Evangelho de Marcos, do capítulo 22 até o versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Se você já encontrou, amém. Se você não encontrou, vai aparecer aqui, pode ficar tranquilo. Queria que você acompanhasse na versão que eu estou lendo aqui, diz assim: Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, papai. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua casa e de adorar ao Senhor com os nossos irmãos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Obrigado por ter nos presenteado, ó Pai, com um toque quase que palpável da tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continua derramando a tua presença sobre nós. Nós somos carentes de ti. Que em nome de Jesus, essa palavra fale conosco, Senhor. Não nos permita sair daqui como entramos. Nós queremos ser tocados pela tua palavra. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Como eu sempre digo, que a tua palavra seja a semente, o nosso coração, uma terra fértil, para que essa palavra possa frutificar em nome de Jesus. Amém. Engraçado, quando eu estava pensando a respeito, o Senhor me trouxe apenas essa frase: homens como árvores. E mesmo eu relutando um pouquinho para que esse fosse o tema da mensagem, o Senhor trabalhou no meu coração junto com a Lana, porque eu fiquei ali: aí amor, o que você acha? E a gente rodou em muitos temas, até entender que seria isso mesmo. E foi engraçado, porque enquanto eu estava aqui sentado e o louvor estava acontecendo, o Senhor me lembrou de um episódio, de uma pergunta que uma jovem, na nossa antiga igreja, quando eu e a Lana pastoreávamos jovem, ela perguntou assim: Diego, como é que você enxerga a sua caminhada cristã? Eu falei: olha, no momento em que eu estou hoje, eu acho que eu sou como aquele cego em Betsaida. Falei assim: hoje eu olho para a minha vida e eu falo assim: até aqui eu via homens como árvores, como alguém que não enxerga uma imagem completa, ou que não entendeu tudo completamente. E hoje eu talvez possa dizer assim: agora eu vejo claramente. O Senhor me lembrou disso ali, confirmando aquilo que Ele deseja falar conosco, e sobre tudo aquilo que Ele deseja curar em nós hoje. Essa semana eu já tem um tempo que eu preciso trocar de óculos. Esse óculos já tem 2 anos. E eu uso óculos desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade, a nossa família, a gente tem uma tendência a precisar de óculos, né? E quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz o exame e tinha só 1,25. E aí, 1,25? Não, 0,25. 1,25, agora não lembro mais, faz tempo, né? Não só a visão foi, como a memória também. Mas eu não lembrava direito. Não, era 0,25. E aí, a primeira vez que eu fui, falou: não, você não precisa, seria só um óculos para descanso e tudo bem. Eu falei: então tudo bem, não vai rolar. E eu queria usar óculos. 1 ano depois eu fui, tinha aumentado 1 grau. Eu estava com 1,25 e comecei a usar óculos desde então. Usei aquele mesmo óculos durante muito tempo. Depois eu perdi esse óculos, porque eu era um adolescente. Então, na verdade, eu fui lavar o meu óculos. E eu lavei com uma buchinha, olha como eu era inteligente. O que aconteceu? Arranhou todo o óculos, não servia mais, não dava para usar o óculos. Eu fiquei um tempão sem óculos,
Depois, quando eu precisava, começou a ficar pior, eu fiz o exame de novo, estava maior o grau, eu peguei outro óculos. E um dia, trabalhando com um amigo meu, a gente fazia instalação de automação residencial e home theater residencial também, e cinemas, né, nas casas e tal. Um dia eu cortei o gesso para poder instalar uma caixa, e como eu ficava olhando para cima, caía a poeira no óculos. O que eu fiz? Muito inteligente, tirei o óculos e coloquei o óculos no buraco enquanto eu cortava. Eu só percebi depois de alguns dias que eu falei, cadê meu óculos? Eu acho que eu deixei o meu óculos dentro do forro de alguma casa. E está lá até hoje, né? Ou alguém achou, fez uma outra lente. E assim ficaram também muitos outros anos. Eu só fui ter óculos de novo quando eu fui tirar a habilitação. Porque eu tirei a habilitação tarde. E aí, enfim, eu uso óculos a vida inteira. E aí, essa semana, já 2 anos com esse mesmo óculos, eu falei, preciso fazer exame. Estava no computador aqui na igreja e as coisas começaram a sumir. Eu falei, isso pode ser um sinal. Acho que eu preciso fazer alguma coisa. Entrei em contato, falei com, não, vem, tem horário. Eu saí correndo, fui lá. A médica começou a me examinar e falou assim, você usa óculos para perto? Eu falei, não, nunca precisei. Nunca precisei de óculos para perto. Falou, vamos ver como é que está? Eu falei, vamos ver, mas eu achei que estava tudo bem, né? Aí ela falou uma frase que aquilo me assustou. Ela falou assim, eu vou colocar um grau aqui. Pela sua idade, eu vou colocar, era para 6, vou colocar um pouquinho menos. Ela quis, né? Aí ela colocou, na hora que ela colocou, os meus olhos se abriram. E ela colocou bem pertinho, eu falei, nossa. Ela falou assim, está melhor? Eu falei, está melhor, mas eu acho que pode melhorar. E aí ela foi para o grau que ela achou que eu realmente deveria estar, e foi o que resolveu, né? Eu falei, caramba. Ela falou, não, pela sua idade. Eu falei, tá bom, você já falou isso, não precisa falar de novo. Eu já entendi o que está acontecendo. Mas é muito louco como nós somos dependentes da nossa visão. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a visão, e diz que a maior parte dos nossos reflexos estão ligados à nossa visão. Está ligado a como a gente vê as coisas, a velocidade com que a gente vê e a velocidade com que a gente responde àquilo. Não só que as nossas memórias também têm uma ligação direta à nossa visão. Apesar da nossa mente ter a habilidade de imaginar coisas, muito do que a gente lembra tem a ver com aquilo que a gente viu. Tem uma foto, minha mãe tem uma foto minha, eu bem pequenininho, eu era bem gordo, um pouco menos do que hoje. E eu estava no sofá da minha casa, um sofá verde, e tinha um negócio, acho que era um coelho de porcelana. E eu lembro do dia que tirou a foto. Toda vez que eu olho a foto, me vem aquela memória completa, porque eu lembro também que naquele mesmo dia eu quebrei aquele coelhinho de porcelana. Mas para você ver como as nossas memórias estão ligadas àquilo que a gente vê, mesmo que a gente tenha a habilidade de imaginar. Não só que algumas pessoas, quando perguntam, você lembra daquilo? Ela muitas vezes não lembra de fato. Ela lembra porque ela viu uma foto, ou ela vê um vídeo, e ela fala, eu lembro. Mas não é que ela lembra, é porque ela viu aquela imagem. Então, a nossa visão, ou a nossa memória também está muito ligada à nossa visão. Só que é importante nós entendermos que a Bíblia, quando ela fala de visão, ou de ver, de olhar, ou de olhos, nós podemos entender, podem existir vários sinônimos e várias aplicações. Olha só que interessante o que diz Mateus 6, 22 e 23. Diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grande trevas são. Olha que interessante, o texto usa os olhos para falar sobre a importância daquilo com que a gente alimenta, aquilo que a gente coloca na nossa frente, e sobre como isso vai impactar as nossas ações. Não está falando de enxergar literalmente, mas está falando daquilo que você põe para dentro de você através dos olhos. Olha só o que diz Salmo 119, versículo 18. Diz assim, abre os meus
olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O texto não está falando de alguém que está com os olhos fechados, mas que precisa abrir os olhos. Fala de alguém que está clamando por discernimento e compreensão das maravilhas da lei. Olha o que diz Salmo 121, versículo 1 e 2. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O texto não fala de alguém que está olhando para baixo, mas fala de alguém que está à procura de direção. Olha só o que diz Provérbios 30, 12 e 13. Aos que são puros aos próprios olhos, e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Olha que interessante, o texto está falando daqueles que está falando sobre uma autopercepção. E se você continuar esse texto aqui, fala sobre pessoas que têm uma autopercepção errada sobre eles mesmos. Sabe? Olha só que interessante. Salmo 32, 8 fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Está falando de alguém que está recebendo proteção, fala sobre proteção. Olha só como olhar, ver, olhos, nem sempre está falando literalmente sobre o ato de enxergar, mas está falando, nós podemos ver vários sinônimos na Bíblia sobre o que significa isso. E sobre o texto que nós lemos, é importante nós entendermos que nenhum outro evangelho conta essa história. Marcos, por muitos estudiosos, é considerado apenas um resumo ou uma cópia de Mateus. Mas quando você olha para uma narrativa como essa, que é única e está em Marcos, você consegue perceber que existe uma particularidade nesta história. E existem alguns detalhes nesta história de cura, diferente de outras histórias. É importante nós compreendermos também de que cegueira na Bíblia era considerado, além de uma deficiência física, também podia indicar um castigo por conta de pecados ou algum tipo de maldição. Olha só o que diz João 9, 2 e 3. Esse aqui é o texto de conversão da Lana. Diz assim: os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem, um cego de nascença, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados nem dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então a Bíblia indica também para esse povo, para quando foi escrito, de que a cegueira poderia significar um castigo por conta de pecado, ou uma maldição. Depois de dizer tudo isso, eu quero dizer para você que o texto que nós lemos, ele não fala apenas de um homem cego que precisa de uma cura física, mas fala de pessoas como eu e você, que precisam de cura em muitos níveis, e também de cura de uma cegueira espiritual. Uma coisa que a gente precisa entender sobre quando nós falamos de que a cegueira significava também uma maldição, era comum na Bíblia de que pessoas que eram tidas como malditas ou impuras, de que ninguém os tocasse. As pessoas não tocavam em pessoas que tinham algum tipo de deficiência, porque elas eram consideradas impuras. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com você, para a gente ganhar muito tempo, é que o toque de Jesus é um toque curador. Olha só o texto que nós lemos, fala assim, versículo 22. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Mas olha só que interessante, outros textos falam sobre essa ação de Jesus tocando pessoas que eram rejeitadas pela sociedade e que eram até consideradas impuras de se tocar. Olha o que diz Marcos 1, no versículo 30 e 31 diz assim: a sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão
e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Olha o que diz Marcos 1, 40 e 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Olha o que diz Marcos 5, 25 até o 29, diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Olha o que diz Marcos 5, 40 a 42, diz assim: todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde estava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou admirados. João 9, 6, 7, que é o versículo que nós lemos, falando, que eu falei, que é o testemunho de conversão da Lana, diz assim: depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Uma das coisas que nós precisamos compreender, já que nós já compreendemos que o texto não está falando apenas de um homem que precisava de uma cura física, mas fala sobre mim, fala sobre você, e da necessidade que nós temos de uma cura em vários níveis. Se nós queremos experimentar cura nesta noite, nós precisamos experimentar o toque curador de Jesus. E nós já tivemos, especialmente nesse culto, inúmeras evidências de que existe um desejo no coração de Deus de nos curar. Seja uma cura física, ou uma cura na alma, ou uma cura em qualquer outra instância. Existe um desejo no coração de Deus para que haja cura esta noite. Mas nós precisamos nos colocar na posição de vulneráveis, de permitir o toque de Jesus. Nós vimos inúmeros textos que Jesus tocou as pessoas e elas foram curadas. E sabe o que é engraçado? Eu falei no começo de que a doença ou a deficiência muitas vezes era tida como uma maldição e colocava essas pessoas num lugar de impuros, onde ninguém tocava. Jesus quebra os protocolos para tocar a minha vida e a sua vida, porque Ele deseja nos curar. Quantos precisam de cura nessa noite? Sabe uma outra coisa que a gente aprende, olhando esse texto? Depois do toque curador de Jesus, o texto diz assim, Marcos 8, 23, fala sobre a condução ou a liderança de Jesus. Jesus o conduziu. Olha o que diz: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Olha só que interessante o começo do texto, do versículo que nós lemos. Ele tomou o cego pela mão e o levou. Sabe o que Deus começou a falar comigo? Você já parou para pensar de que Jesus poderia ter pedido para qualquer outra pessoa fazer isso? A narrativa não fala que Jesus encontrou o homem. Jesus estava em Betsaida e as pessoas trouxeram o homem para que Jesus tocasse nele e então ele fosse curado. Jesus poderia ter dito assim: tudo bem, eu vou fazer, levem ele para fora do povoado. Ou ele poderia ter dito para o próprio cego: vá para fora do povoado. Chega lá, daqui a pouco eu chego. Não, Jesus o tomou pela mão e conduziu. Sabe que isso, Deus começou a falar com o meu coração? Que isso é um sinal de comprometimento de Jesus com a cura.
Ele estava comprometido. Ele não pediu para que outra pessoa fizesse. Ele mesmo, movido por compaixão, ao ver o cego sendo trazido pelas pessoas que precisavam de um toque de Jesus, ele mesmo se comprometeu com a cura daquele homem. Quando ele estende a mão, pega ele pela mão e o conduz para fora. Jesus está comprometido com a nossa cura nesta noite. Ele está comprometido. Ele está estendendo a mão para mim e para você, a fim de nos guiar até o lugar onde o milagre vai acontecer. Sabe o que isso também nos ensina? Eu fico imaginando como isso gerou no coração daquele cego confiança na liderança de Jesus. Porque olha só que interessante, ele não enxergava, e a única coisa que nós temos, o texto nos fala que Jesus o pegou pela mão e o levou. Quantos aqui já tiveram essa experiência, ou brincadeira, sabe aquelas dinâmicas, onde você fecha os olhos ou tampa os olhos e alguém vai conduzir você? Você já reparou como é difícil fazer isso? Porque nós já estamos acostumados a andar com as nossas próprias pernas e olhar os lugares e decidirmos, não é só olhar, mas decidir para onde nós vamos. Jesus estava com aquele momento criando, gerando no coração daquele homem a confiança na liderança de Jesus. Eu fico imaginando Jesus falando para ele: vem comigo, cuidado que tem uma pedra. Jesus não falou onde tem a pedra, até porque o cego não ia conseguir ver. Cuidado que tem uma pedra, agora tem um degrau, um pouquinho mais para frente, isso, agora tem um degrau, levanta. Você consegue imaginar o nível de confiança que foi gerado no coração daquele cego? Você consegue imaginar, ao mesmo tempo que o nível de confiança que foi gerado no coração daquele cego, o nível de detalhes da liderança de Jesus? Jesus guiava cada minucioso passo. Agora eu quero que você vá mais para a direita. Agora você pode dar um passo, pode caminhar para frente. Cuidado que mais para frente tem uma pedra e você pode tropeçar. E imagina o cego, sem ver nada, apenas confiando. Apenas confiando. Apenas confiando. Apenas confiando. Sabe o que isso começa a ensinar para nós? De que se nós queremos experimentar a cura do Senhor, nós precisamos permitir que Ele nos conduza. Nós precisamos entender que Ele está comprometido com a nossa cura, mas que muitas vezes Ele vai nos colocar em situações onde nós não enxergamos nada, para que Ele seja o único capaz de nos conduzir, e de assim gerar no meu e no seu coração confiança na liderança de Jesus. Você sabe que nós não estamos falando somente de cura física. Quais são as áreas da sua vida que você precisa fechar os olhos, estender as mãos para Jesus e falar: Jesus, me conduz. Mas me conduz como o Senhor estava conduzindo aquele cego, nos detalhes. Você consegue entender que aquele cego não tinha opção? Se Jesus falasse para, a única coisa que restava para ele era parar. Se Jesus falava para ele anda, a única coisa que restava para ele era andar. Eu e você precisamos permitir que o Senhor gere no nosso coração esse nível de confiança. Porque sabe o que acontece? Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Ele tem o melhor para nós, mas toda vez que Ele fala assim, eu posso conduzir, talvez na nossa mente a gente fala assim, claro Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor, pega a minha mão, me conduz. Aí o Senhor fala, então fecha os olhos. Aí você fala, não Senhor, mas peraí, é só para eu ir ajudando, Senhor. O Senhor vai falando, mas eu já estou vendo o caminho. O que o Senhor acha? Não, eu quero espremer você nesse lugar de confiança. Fecha os olhos, porque eu vou te conduzir. Em algumas vezes Ele vai pedir para você fechar os olhos. Em outros momentos Ele não vai deixar você enxergar mesmo. Para gerar em nós esse nível de confiança no Senhor. O nível de confiança onde somente a voz dEle
importa, onde somente a voz dele é necessária. Nós estamos querendo experimentar cura, mas nós estamos querendo conduzir os nossos próprios passos. E o Senhor nos ensina nesta noite, de que se nós queremos experimentar cura, nós precisamos permitir que Jesus conduza os nossos passos. Amém? Uma outra coisa que a gente vê no texto é que ele o levou para fora do povoado. Olha o que diz Marcos 8, versículo 23. Diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Existe uma linha de raciocínio que acredita, e nós temos indícios bíblicos para crer, que Jesus o levou para fora do povoado por causa da incredulidade daquele povo. Olha só o que diz Lucas 10, 13. Lucas 10, 13 diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, a muitos eles teriam se arrependido e sentado em panos de saco e cinza. Então existe uma linha, e existem indícios bíblicos de que Jesus o levou para fora, porque aquela cidade era uma cidade incrédula. Muitos milagres já tinham acontecido lá, mas aquele povo se recusava a crer, ou se recusava a se arrepender, porque o texto diz: a muitos eles teriam se arrependido, sentado em panos de saco e cinzas. E eu creio nisso, porque algumas vezes, para que a cura aconteça na nossa vida, Deus precisa nos tirar de um ambiente de incredulidade. Às vezes você não entende para onde Jesus está te levando, porque você só consegue imaginar o seu milagre ou a sua cura acontecendo naquele ambiente. Mas assim como Jesus fez com o cego, muitas vezes Jesus precisa tirar eu e você de um ambiente de incredulidade. Sabe aquele ambiente onde você fala: eu creio na promessa de Deus, Deus falou que vai acontecer, e tem sempre alguém que diz para você assim: ah, não sei, eu já ouvi tanto sobre isso, eu já ouvi essa palavra antes. O vizinho aqui do lado ouviu a mesma coisa, faz 20 anos, não aconteceu nada. Quem já esteve num ambiente assim? Você já esteve num ambiente assim? Muitas vezes, mesmo que doa no meu coração ou no seu coração, Jesus nos leva para fora desse ambiente de incredulidade. Ele nos leva para fora desse ambiente que vai minando a nossa fé. Porque quando você está no meio de gente incrédulo, é uma bênção. Porque você até crê, quando você está sozinho na sua casa, você acorda de manhã e você fala: é hoje, eu estou com a expectativa de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer hoje. E aí você chega num ambiente de incredulidade, parece que aquilo vai roubando você. E até você, Deus, eu ouvi o Senhor falar, mas eu não sei, são tantas pessoas falando o contrário. Muitas vezes Deus precisa tirar a gente desse ambiente de incredulidade. Algumas vezes Deus precisa nos tirar fora dos holofotes, fora daquele lugar onde todo mundo vê, porque existem coisas que Deus deseja derramar na minha vida e na sua vida, que não é para todo mundo ver. Você consegue entender isso? Você crê nisso? Tem coisa que Deus tira a gente da onde a gente está e coloca a gente num outro lugar, muitas vezes sozinho. O texto não diz que Jesus chamou os discípulos. O texto diz que Jesus pegou o cego, tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Muitas vezes Deus vai nos levar para um ambiente sozinho, porque é nesse ambiente onde Ele vai realizar a cura. Muitas vezes Ele precisa nos levar para um lugar fora dos barulhos, ou fora do barulho. Se a gente voltar no ponto anterior sobre a condução de Jesus, sobre a liderança de Jesus, imagina como era mais fácil ouvir Jesus longe do barulho da cidade. Porque muitas vezes nós estamos no meio de tudo, são muitas vozes. E quando Jesus nos leva para fora, aquele barulho da cidade,
aquelas vozes vão se silenciando, e só resta uma voz para a gente ouvir. Ele nos leva para fora, para um lugar longe das expectativas. Longe das expectativas. Não existem expectativas humanas a serem sanadas. Só está você e Jesus. E é nesse ambiente em que Jesus deseja realizar a cura. É nesse ambiente onde Ele realizou a cura nesse cego. Só que quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que Jesus realizou milagres de inúmeras maneiras. Jesus realizou o milagre tocando e instantaneamente foi curado. Nós lemos um trecho da narrativa da mulher que sofria de hemorragia 12 anos. Não foi nem ele que tocou. Foi ela que tocou. E tocou no manto. E ela foi curada imediatamente. Nós temos a história do centurião. Senhor, meu servo está ruim, ele vai morreu, sei lá. E aí eu já estou indo lá. Ele fala assim, não, eu também tenho quem me serve. Eu digo uma palavra e resolve. Eu sei que se eu falar uma palavra aqui resolve. Jesus falou assim, então tá bom, está curado lá. Jesus não chegou nem ir e curou. Mas nesse texto nós vemos que Jesus tinha um processo para fazer. Olha só o que diz Marcos ainda 8:23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Versículo 24. Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Olha só que interessante, essa frase indica que esse homem não era um cego de nascença, porque ele conseguiu perceber, ele conseguiu fazer uma relação. Eu vejo, mas eu não vejo claramente, eu não vejo completamente, eu não vejo ainda como deveria ver. Eu já estou enxergando alguma coisa, mas o que eu estou vendo são pessoas que parecem, eu acho que são pessoas, mas parecem árvores andando. E aqui a gente aprende que Jesus tem total autonomia quanto ao seu método de atuação. Uma frase que eu ouvi um pastor dizer uma vez é que Deus é previsível sobre o seu caráter, mas imprevisível sobre o seu método. Deus é previsível no caráter, nós sabemos que Deus não mente. Isso é previsível, Deus não mente. Nós sabemos que Deus cura, porque Ele é um Deus curador, e Ele cura. Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que faz, nós sabemos. Isso tem a ver com o caráter de Deus, mas nós não sabemos como Deus vai fazer. E Ele tem autonomia para fazer como Ele quer. E sabe o que isso indica para nós? De que a cura, às vezes, leva mais tempo. E de que a cura, às vezes, não acontece como nós esperamos. Nós vemos na Bíblia pessoas que foram curadas instantaneamente. Nesse texto nós vemos um homem que foi curado quase que em 2 etapas. E sabe uma coisa que também me veio à mente, que o Espírito Santo começou a falar comigo? Naquela época acreditava-se que saliva poderia curar doenças nos olhos. Olha só que interessante. Era uma crença da época de que a saliva poderia curar doenças nos olhos. E sabe o que Deus começou a falar comigo? Porque o texto diz que Jesus, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele fala, vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Jesus começou a falar comigo de que às vezes que os métodos humanos não são capazes de fazer tudo. De que os métodos humanos são ineficientes. Eu e você queremos cura, mas muitas vezes nós estamos atrás de métodos humanos. E sabe como nós estamos no nosso processo de cura? Talvez paralisados. E nós estamos neste lugar enxergando pessoas como árvores. Nós até enxergamos, mas nós não enxergamos claramente. Nós até enxergamos, mas não enxergamos uma imagem completa. A nossa cura já até começou a acontecer, mas parece que ela não destrava. E ela não destrava porque muitas vezes nós estamos confiando nos métodos humanos. Mas nós já lemos o texto. E você sabe
que Jesus curou aquele homem. E que houve a cura completa. Olha o que diz Marcos 8, versículo 25. Diz assim: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada. E ele via tudo claramente. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. E a sua visão foi restaurada. E ele via tudo claramente. Sabe o que me chamou a atenção nesse versículo? Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Isso começou a falar comigo sobre como Jesus insiste até que a obra tenha sido completada. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas talvez o fato de você estar aqui hoje ouvindo essa palavra, talvez para você signifique: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Jesus não desiste até que a obra esteja completa. Jesus não desiste até que a cura seja completa. Jesus não vai parar até que Ele termine aquilo que Ele começou. Nós não estamos falando apenas, o Senhor não está falando hoje apenas sobre uma cura física. Talvez hoje você precise da sua cura física, mas muitos de nós estamos aqui precisando de cura em outros níveis. Talvez eu e você estamos vivendo uma vida na fé já há muito tempo, mas nós não enxergamos claramente. Nós ainda não estamos vendo a imagem completa. Sabe como nós estamos vendo homens como árvores? Porque nós precisamos dar a liberdade para que Jesus mais uma vez coloque a mão sobre nós. Sabe? Quando o Senhor começou a falar comigo, Ele começou a me trazer a memória como muitas vezes, especialmente quando nós refletimos de que esse cego não era um cego de nascença. Significa que ele já viu claramente em algum momento. Eu não sei o que aconteceu, talvez foi uma doença, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não fala o que aconteceu, mas em algum momento, ele perdeu a visão. E nós falamos no começo que visão nem sempre significa literalmente ver, mas fala sobre proteção, fala sobre direção, fala sobre compreensão, sobre tantas outras coisas. Talvez eu e você estamos aqui nessa noite e nós um dia enxergamos claramente, mas ao longo do tempo, ou nós fomos gradativamente perdendo a visão e nós não nos demos conta disso, ou por alguma situação, seja ela qual for, nós perdemos completamente a visão. Nós até desejamos cura, já pedimos, já clamamos por cura da parte do Senhor. O Senhor já até começou o trabalho, mas ainda tem uma segunda etapa para Ele concluir. E talvez hoje seja o dia, ou a noite, que o Senhor marcou para completar isso. Para mais uma vez colocar as mãos nos nossos olhos. E você sabe o que isso significa para você. Talvez Ele marcou esta noite para mais uma vez colocar as mãos sobre os nossos olhos, para que nós possamos voltar a ver claramente. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. E eu queria que nesse momento você fosse vulnerável e que você começasse a falar com o Senhor sobre em qual área é que você precisa dessa cura completa. Nós falamos nesse texto e mostramos como o toque de Jesus, ele é um toque curador. Nós falamos sobre como nós precisamos nos permitir ser conduzidos pelo Senhor. Nós falamos de que Jesus já está com a mão estendida para nos conduzir e nos liderar.
de que muitas vezes Ele nos leva para um lugar distante ou para fora do barulho, Ele nos leva para um lugar, para fora do ambiente de incredulidade, para longe das expectativas. Nós entendemos que Jesus tem o seu processo e de que Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, mesmo que demore mais tempo e mesmo que não aconteça como nós esperamos. Mas nós entendemos que Ele não deixará a obra incompleta, de que Ele quer completar essa obra na sua e na minha vida hoje. Eu não sei como você está, ou eu não sei em que área talvez você veja homens como árvores. Eu só sei de uma coisa: Deus deseja tocar mais uma vez e nos curar completamente nessa noite. Enquanto você ora ainda de olhos fechados no seu lugar, pedindo para que o Espírito Santo revele aquilo que você não consegue ver, eu queria falar com você que está aqui ou está assistindo a gente pela internet, que nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca fez uma oração de entrega. Sabe o que é interessante? Eu citei algumas vezes o texto de João 9, que fala de um cego de nascença, e que as pessoas atribuíam ele maldição, e não só perguntaram para Jesus: Jesus, esse cego de nascença, ele é cego assim por conta dos seus próprios pecados, ou por conta dos pecados dos seus pais? E o Senhor fala: nem por conta dos pecados dele, nem pelos seus pais. Ele é cego para que hoje se manifestasse a glória de Deus. A Lana, quando entregou a vida para Jesus, já estava sendo ministrada há um certo tempo, e ela conta que ela ganhou um livrinho do Evangelho de João, e ela começou a ler o Evangelho de João, e de repente, quando ela começou a ler esse texto, o Espírito Santo falou com ela: eu sou esse cego de nascença. Sozinha no quarto. E eu não sou cego por causa dos meus pecados ou dos pecados dos meus pais, mas Deus quer manifestar a glória dele através de mim. E talvez você está aqui, nunca fez uma oração de entrega, aqui ou pela internet, mas eu quero dizer para você, talvez você se perceba assim, como este cego de nascença, e você não consegue entender o porquê. Eu quero dizer para vocês que assim como aquele cego de nascença, Jesus está falando para você hoje: não importa a razão da sua cegueira, hoje eu quero que a minha glória se manifeste na sua vida. Se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, e você está aqui, eu queria que você levantasse a sua mão onde quer que você esteja. Se você está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus, você deseja receber essa cura completa dessa cegueira, eu queria que você levantasse a sua mão onde quer que você esteja. Nós queremos orar com você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus e está acompanhando o nosso culto pela internet, eu queria que você escaneasse esse QR Code que está aparecendo. Nós queremos caminhar com você, nós queremos entrar em contato com você, fazer uma oração com você. Agora, se existe alguém aqui, eu não estou conseguindo ver, mas se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus, se você levantou a mão no seu lugar, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar com você. Existe alguém que deseja entregar a vida para Jesus, deseja fazer essa oração de entrega nesta noite? Eu queria convidar você aqui, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor? Existe mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Aproveita que o primeiro corajoso já veio. Levante a sua mão, vem aqui para frente também. Nós queremos orar com você. Mais alguém deseja entregar a vida para Jesus? Amém. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós já temos festa no céu, mas nós vamos fazer festa aqui também, amém? Você pode fazer festa pela vida do John nessa noite? Glória a Deus. John, eu queria orar com você, eu queria que você repetisse a minha oração. Eu queria que você dissesse assim: Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu declaro com a minha boca que o Senhor é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor.
muda a minha história. Que as pessoas que me conheceram antes não me reconheçam mais, por conta da obra que o Senhor vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? João, Deus abençoe. Conte conosco. Nós queremos estar com você nessa caminhada. Eu queria pedir para você acompanhar os nossos irmãos. Eles vão fazer só mais uma oração com você. Louvado seja o nome de Jesus. E agora eu queria falar com você. Eu queria pedir para você se colocar em pé. Eu não sei em qual esfera Deus falou com você, de que você precisa permitir esse segundo toque do Senhor. Mas eu queria convidar você aqui à frente também. Quando você vem aqui à frente, você está externando o seu compromisso com a palavra que o Senhor derramou sobre a sua vida, e crendo de que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou nessa noite. Deus falou conosco sobre cura completa. Seja em que área for, Deus vai restaurar a visão. Deus está fazendo isso. Se existe mais alguém que deseja receber essa cura completa, sai do seu lugar, vem aqui em atitude de comprometimento com a palavra que você recebeu do Senhor nesta noite. Amém. Você pode vir para cá. Você pode vir para cá. Eu queria pedir aos pastores e os irmãos, os líderes dessa casa que estiverem aqui, se puderem ajudar nesse momento de oração e interceder pelas pessoas que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti, ó Pai, mediante a Tua palavra, ó Pai. O Senhor falou conosco nesta noite sobre esta cura completa que o Senhor deseja fazer, ó Pai, realizar nas nossas vidas, Senhor. E nós estamos nos colocando neste lugar para que o Senhor venha com o seu toque, que é um toque curador, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos mediante a Tua palavra que o Senhor está de mãos estendidas para nos guiar. E nós, ó Pai, com a atitude de sair do lugar e vir para cá, nós estamos nos comprometendo, ó Pai, em ser conduzidos pelo Senhor, ó Pai, em ser submissos à Tua liderança, Jesus. Nós queremos ser liderados pelo Senhor no detalhe, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor, ó Pai, confiar na Tua liderança, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Continua trabalhando no nosso coração, Jesus, em nome de Jesus. Se for necessário, Senhor, nos leve para fora do povoado, nos tira deste lugar de incredulidade, Senhor, o lugar de barulho, em nome de Jesus. Nos leva para um lugar silencioso, onde a Sua voz é mais clara e mais audível, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, a despeito do processo, mesmo que não aconteça como nós esperávamos, ou leve mais tempo, nós cremos que o Senhor há de fazer, Senhor. E nós pedimos, Senhor, toca em nós de novo, Senhor. Toque em nós de novo. Nós sabemos que o Senhor não desiste até que a obra tenha sido completada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vá tocando os corações dos Teus filhos, ó Pai. Vai tocando, ó Pai, em cada necessidade, Senhor. Se eles têm uma necessidade de uma cura física, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode fazer. Então completa essa obra, Senhor, em nome de Jesus. Se eles têm uma necessidade de serem restaurados na sua visão, Senhor, em nome de Jesus, restaura a visão, Senhor. Faça com que os Teus filhos enxerguem de maneira clara, Senhor, que a imagem seja completada, Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais ver, ó Pai, homens como árvores. Nós queremos, Senhor, e sabemos que o Senhor pode trazer a cura completa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, faz a Tua vontade e continua curando aqui, Espírito Santo de Deus. Vem sobre o Teu povo. Continue clamando no seu lugar, igreja. Estenda as suas mãos para cá. Vamos interceder pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui nesta noite, Senhor, recebendo e tomando posse da Tua cura completa, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda mentalidade de incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, reforça no nosso coração e nos ensina, Senhor, a crer,
a crer, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, completa a obra no coração dos meus irmãos. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos e sabemos, ó Pai, que a partir de hoje nós não teremos mais uma visão turva, uma visão nublada. Agora nós declaramos que veremos claramente, porque o Senhor está fazendo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor no seu lugar. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar, crendo naquilo que o Senhor fez conosco, falou conosco, em nome de Jesus. Amém.